Então, meus irmãos, vamos lá. Primeiro passo, óbvio, escolher a pessoa que você quer estudar. Isso aí é o óbvio. É biográfico, você tem que ver quem que você vai fazer a biografia. Mas é importante salientar aqui que quando o estudo for direcionado para a igreja, um pequeno grupo, for para ser ministrado, não é um estudo individual, pessoal, é importante você verificar o que você pretende alcançar com esse estudo. Qual é a necessidade da igreja, qual é a necessidade daquele grupo a quem você vai estar falando. Para que você escolha a personagem de acordo com o que você pretende alcançar. Como nós temos falado, todo estudo bíblico ele é intencional. Por isso demanda você conhecer o público para quem você está falando, em certa medida, entendeu? Isso influi. Lógico que o Senhor pode trazer algo inédito, totalmente novo, e você caminhar por outro viés, sim. Mas via de regra, o Senhor coloca você no meio das ovelhas para perceber, né, a necessidade. Minha igreja precisa falar sobre missões, minha igreja está precisando falar sobre comunhão, sobre ofertas e dízimos, sobre caridade, sobre perdão. Então você vai escolher personagem de acordo com aquilo que foi percebido, que cremos que o Espírito tenha nos induzido a perceber, tenha nos conduzido à percepção da necessidade do rebanho. Então, não é uma coisa aleatória essa escolha. Ela pode ser quando você está fazendo um estudo individual. Ainda assim ele vai ser intencional. Às vezes você está se sentindo desanimado, vou estudar a vida de fulano sofreu tanto e superou, vou ver a história dele, vou aprender com as lições, com os momentos de fraqueza e aqueles momentos em que ele se apegou a Deus. Então, sempre vai ser intencional. Segundo passo no método de estudo biográfico, reunir toda a informação sobre o personagem. Reunir toda a informação. Atrás nós falamos para ter o cuidado, no vídeo anterior, para ter o cuidado com personagem de história vasta, de história muito ampla, que percorre às vezes vários livros da Bíblia, como citamos o exemplo de Moisés, como é o caso de Davi. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Todavia, precisamos, antes desse recorte, reunir todas as informações sobre esse personagem. Porque como faremos essa triagem do que é mais importante para adequar o tempo que temos para ministrar o estudo, como faremos essa triagem sem ter todas as informações na mesa? Precisamos fazer todo o exercício de observação e pegar esses elementos, dispor, vamos caminhar com essa porção aqui, vamos pegar esse caminho, vamos pegar esse caminho. Então é necessário reunir todas as informações, faça uma lista de todas as citações sobre esse personagem, para achar as passagens que a pessoa é mencionada, use o sistema de referência da sua Bíblia ou concordância. Mais uma vez, o estudo biográfico, estudos temáticos, estudos tópicos, sem uma chave bíblica, sem uma concordância temática, vai demandar de você um bom uso de internet, de recursos eletrônicos, porque senão você vai levar uma vida pesquisando. Pega homens como Davi, que além de vários livros no Antigo Testamento, ainda é citado em várias vezes em cartas, no livro de Atos, nos Evangelhos, no Novo Testamento. Se você for procurar citação por citação, passando folha de Bíblia, vai estar em maus lençóis. Então é necessário lançar mão das ferramentas. Terceiro passo, ler os textos. E ao lado de cada um deles escrever um resumo. Então você pegou a sua concordância, a sua chave bíblica e verificou e leu lá o texto, leu a referência lá, a pessoa de Davi. Você vai do lado da referência, faz um resumo com as suas palavras do que está falando sobre Davi ali, do que está falando de Davi no Evangelho, do que está falando de Davi no sermão de Pedro lá em Atos, do que está falando que Paulo fala de Davi no sermão dele em Atos. Então vamos pegando o texto e colocando ao lado de cada um deles um breve resumo, porque você não vai transcrever tudo. Pega um resumo, leia o texto e pega ali o essencial dele, né? A síntese, né? Exercita o seu poder de síntese, a chave, né? O pensamento-chave, a ideia central daquela porção que você está lendo. Quarto passo,
a consulta a fontes secundárias. Procurem referências extra-bíblicas. Depois que tiver encontrado tudo, tiver separado tudo o que puder dentro da Bíblia, por conta própria, leia um bom dicionário bíblico ou outros livros de referência para ver o que se tem a dizer sobre a pessoa que você está estudando. Isso pode ajudar a reforçar o que aprendeu. Entretanto, ao examinar essas referências extrabíblicas, não deixe de compará-la ao prumo da palavra de Deus. Um livro muito bom para nos ajudar em estudo biográfico é um livrozinho lançado pela CPAD, que é chamado Quem é Quem na Bíblia Sagrada. É muito legal, ele ajuda muito a fazer esses estudos biográficos, porque ele vai reunir personagens e vai estar lá todas as referências acerca desse personagem. Vale a pena aí, né, para quem gosta de estudar a vida de grandes personagens bíblicos, buscar esse livro. É interessante, falando ainda de fonte secundária, pegar esses personagens que nós estamos estudando e buscar paralelos nas histórias. Grandes homens de Deus ao longo da história cristã que tiveram vidas parecidas, exemplos na sua vida, a semelhança daqueles homens. Para aí é sempre importante, meus irmãos, quando a gente está ministrando e quando está aplicando a nossa própria vida, trazer o mais próximo possível da nossa realidade os acontecimentos, os eventos registrados nas Escrituras Sagradas. Então, muitos eventos que acontecem estão registrados nas Escrituras Sagradas, eles são reproduzidos ao longo da história. Deus não deixou de ser Deus. Deus continua conduzindo a história. Ele continua sendo Deus. E muitos homens e mulheres ao longo da história têm sido usados à semelhança de grandes homens da história bíblica. Então, não abram mal disso. O ponto 5 nós vamos deixar para o próximo slide, que o ponto 5 tem bastante desdobramentos, né? Então, finalizando